E aí, pessoal, vamos à devolutiva da segunda semana de maio, a atividade de raciocínio geométrico coordenadas do plano nível 1. A questão 11.17 dizia: na reta numérica abaixo, escreva os números inteiros que estão faltando. Então, pessoal, é o seguinte, pegar aqui a nossa canetinha, tá certo? Vem cá, aí. Peguei aqui a caneta. Pegar aqui uma cor. Pegar a cor verde, né, gente? Tudo é verde aí. Pronto. Então, veja só, pessoal. Aqui eu tenho a reta dos números inteiros, Inteiros, pessoal? Inteiros. É isso mesmo. Quando eu falo de um número inteiro, eu estou falando de um número, que representa uma quantidade inteira, que não contenha algo maior do que o inteiro e nem menor do que o inteiro. Então, veja só. Então, para completar essa reta numérica, eu tenho que saber quanto vale cada intervalo desse. Sempre em uma reta de números inteiros, os intervalos são iguais. Vocês observam que estão aqui, alguns números, o menos 3, o menos 1, 0 e 1. O que é que eu faço para saber quanto vale cada um desses intervalos? Bem, eu tenho esse intervalo aqui, que vai de 0. Opa, bugou aqui, mas vamos lá. Eu tenho que vai de 0 até 2. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o número maior, que é o 2, tá certo? E vou fazer a subtração menos 0. Então, 2 menos 0 é quanto? É 2. Então, como eu tenho dois intervalos, eu tenho esse e tenho esse, isso significa que 2 dividido para 2 vai dar exatamente 1. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2 é 0. Então, cada intervalo desse vale 1. Então, aqui é 1, 2, depois do 2, 3, 4, 5. Completado aqui, que é o lado positivo. Quando eu venho aqui, à esquerda do zero, fica os números negativos, certo? À direita fica os números positivos. Então, veja só. Eu tenho dois números aqui, menos 1 e menos 3. Se eu perguntasse a você, gente, quem é maior? É menos 1 ou menos 3? Gente, na reta numérica, quem é maior é sempre o número que está do lado direito. Então, quem é maior é o menos 1. Logo, menos 1 é maior que menos 3, tá certo? Então, como os intervalos é de 1 em 1, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. E está completa a reta dos números inteiros, tá certo? Vamos para a próxima questão. Na reta numérica abaixo, que fração corresponde ao ponto P? Olha só, pessoal, que fração corresponde a este ponto P aqui, Então, vamos ver qual a fração corresponde. Então, é o seguinte, olha só o intervalo grande, onde eu tenho os números inteiros. Eu tenho do 0 até o 1 é um intervalo maior. Só que esse intervalo está dividido em 10 partes iguais. Como eu falei, todos os intervalos são iguais. Então, nós vamos pegar os dois números inteiros e vamos subtrair. Olha só. 1, que é o maior, menos 0. Quanto é 1 menos 0 é 1. Então, é lógico que esse intervalo grande mede 1. Mas quantos intervalos menores ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele tem 10 intervalos. Quanto mede cada intervalo? A resposta já está aqui, pessoal. 1/10, que é a mesma coisa de eu pegar o 1 e dividir em 10 partes iguais, que é o que acontece aqui. É 1 dividido para 10. Eu coloco um 0 aqui para tornar possível a divisão. Um 0 e uma vírgula aqui. 10 dividido para 10 é 1. 1 vezes 10 é 10. 10 menos 10, 0. Então, isso aqui, 0,1
é a mesma coisa ó, que 1. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Que 1 sobre 10. Então, pessoal, eu poderia dizer que aqui é 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 e o P é exatamente 0,7, que é a mesma coisa que 7 sobre 10, né? Então, que conclusão nós chegamos? Que essa reta aqui, esse ponto P é um número compreendido entre 0 e 1 e ele é um número racional, né? O que é um número racional? Os números racionais são todos os números que são escritos na forma de fração com B diferente de zero. Isso aqui é a representação algébrica, né? Na sua forma genérica, como a gente fala. Tá certo? Então, acredito que todos marcaram aí letra D de dado. Vamos para a próxima questão. O exercício 11.19 diz: na reta numérica abaixo, que fração corresponde ao ponto P? Que fração corresponde ao ponto P? Olha só, pessoal, que fração corresponde ao ponto P. Então, pessoal, vai ser mais ou menos do jeito da questão anterior. Se você olhar aqui os dois números inteiros que temos na reta, representa esse intervalo grandão, a distância de 8 até 9. Para eu saber o tamanho desse intervalo, eu faço 9 menos 8, que é igual a 1. Então, quantos espaços tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem esses 10 espaços que compreendem os intervalos iguais. E ele quer, né, pessoal, na reta numérica abaixo, que fração corresponde ao ponto P? Então, veja só, pessoal. O ponto P, do mesmo modo, se eu dividir 1 por 10, que já foi feito na questão anterior, coloco um zero aqui, um zero e uma vírgula aqui. 1 vezes 10 é 10, 10 menos 10 é zero, que eu cheguei exatamente a 1/10. Então, o que é que a gente vai fazer? Isso aqui é 1/10. Então, 8 mais 1/10 é 8,1. Aqui vai ser quem? 8,2. Aqui vai ser 8,3. E o ponto P vai ser exatamente 8,4. Tá certo? Que corresponde à minha letra C. Só que ele perguntou que fração corresponde. Interessante, pessoal. A resposta que deveria ser aqui, né, era para ser 8. Poderia ser assim, 8/4 sobre 10. Que aqui eu poderia simplificar por 2 e chegaria a 40, dividindo tudo por 2, a 42 sobre 5, né? Porque a representação na forma de fração tem que ser na forma irredutível, né? Veja que a pergunta não está bem, né, em consonância com a resposta, né? Que fração corresponde a esse ponto? Então, a resposta deveria ser em forma de fração, mas está na forma decimal. Então, pessoal, vamos à próxima questão. Esse exercício, né, o exercício 11.20 diz: no plano cartesiano, localize os pontos cujas coordenadas são dadas pelos pares ordenados. Então, pessoal, o que nós temos aqui, isso daqui é o plano cartesiano, tá certo? O plano cartesiano é representado por duas retas ortogonais, onde uma é chamada de x, né, o eixo das abscissas, e y, e essa outra reta é o eixo y, o eixo das ordenadas. Vocês já estudaram isso certamente no 9º ano, não é isso, gente? Então, o plano cartesiano foi desenvolvido pelo matemático René Descartes. Então, ele percebeu que a gente poderia localizar qualquer ponto em um plano através de coordenadas. Então, os pontos no plano cartesiano, qualquer ponto é representado por um par ordenado x, y, onde x e y são as coordenadas do ponto. Então, perceba,
O x representa o primeiro valor e o y o segundo valor. Por isso é chamado de par ordenado, porque indica ordem. Tá certo, pessoal? Então, vamos localizar este ponto aqui, ó, de coordenadas 2, 3. Então, o 2 é o x e o 3 é o y. Então, nós vamos do 2 de x, não é isso, gente? Para o 3 de y. Tá aqui, ó. Marquei o pontinho e aqui é o ponto de coordenadas 2 e 3. Tá certo? Vamos agora localizar o ponto B. Tá certo? Vou mudar aqui a cor da caneta para uma corzinha vermelha. Então, vamos lá. O ponto B, menos 4 e 5. O menos 4 aparece primeiro. Então, menos 4 é o valor de x. Eu vou partir de x para o 5 de y. Então, está aqui, ó. Então, pessoal, quem não fez a atividade, cuida em fazer. E quem já fez, cuida em corrigir. Tá certo? Então, aqui, ó, é o ponto, marcar aqui, ó, menos 4 e 5. Dá para entender, né, pessoal? O negócio aqui está bugando, que eu ainda estou aprendendo, pessoal. Agora, vamos à letra C. 5 e menos 3. Então, eu vou do 5 de x, que é do 5 de x para o menos 3 de y. Tá certo? Então, vamos lá. 5 de x, né? O menos 3 de y. Tá aqui o ponto fica aqui, ó. Certo? Tá aqui o ponto. Pronto. Então, aqui é o ponto o quê? 5 e menos 3. Pronto, pessoal. Letra D, 3 e 0. Observe que nesse ponto aqui, 3, 0, o x é 3 e o y é 0. Então, o que é que acontece? Quando um das coordenadas do ponto for nulo, ou seja, for 0, então o ponto vai ser em cima daquele número não nulo. Então, x3, y0, que o y está aqui, ó. x3, y0. Então, o ponto vai ficar aqui no x, tá certo? Então, aqui é o ponto 3, 0. Vamos agora à letra E, menos 5 e menos 4. Então, o menos 5 é o meu x e o menos 4 é o meu y. Então, eu vou do menos 5 de x para o menos 4 de y. Tá certo, pessoal? Então, tá aqui, ó. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 5 e menos 4. E o último ponto, nós temos 0 e menos 2. Observe que x é 0, então ele é nulo. Então, o ponto vai ficar no menos 2 de y. Então, o ponto vai ficar aqui, certo? Deixa eu apagar isso, vai ficar aqui. Então, aqui vai ficar o ponto 0 e menos 2. Tá certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Exercício 11.21. No plano cartesiano abaixo, identifica as coordenadas do ponto P. Então, do ponto P. Então, vou colocar aqui do ladinho, pessoal. Vou colocar aqui ponto P. Quem são as coordenadas do ponto P? É só eu traçar aqui, ó. Certo? Primeiro, eu vou colocar o meu valor de x, que é 2. Certo? E depois, o meu valor de y, que é menos 7. Ponto Q. Pessoal, vi nas atividades que me mandaram, alguém errou essas questões, mas corrijam aí, ó. Entendendo que primeiro a gente coloca sempre o valor de x e depois o valor de y. Par ordenado, indica ordem. Primeiro x e depois o y. Então, aqui é menos 3 e 5. Ponto R. O R vai ser... Cadê o R? Está aqui, ó. O R está em cima do eixo
x. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, aqui o x vai ser 5 e quem vai ser o y? 0. Ponto S. Quem é o ponto S? Vamos ver aqui o ponto S. Cadê ele? Está aqui, ó. Vai ser 4 de x e menos 6 de y. Então, 4 de x e 6 de y. Vamos para o ponto T. Quem é o ponto T? O ponto T, cadê ele? Está aqui, ó. Menos 5 do meu x e menos 6 do meu y. Menos 5, menos 6. Vamos ao ponto U. Olha só, o U está em cima do eixo y. Né? Então, o eixo y, então, o meu x é 0 e o meu y é menos 2, certo? Vamos agora Não, esse ponto aqui era o ponto U, né, gente? Eu falei y, ponto U. Agora o ponto V. O ponto V, cadê o V? Tá aqui, ó. 6 de x e quem é o y? Menos 3. Então, as coordenadas de V é 6 e menos 3. E por último, né, o ponto x, que vai ser 2 e 7, tá certo? X é 2 e 7. Então, tá aí as coordenadas de todos os pontos. Lembrando que primeiro x, depois y. Por isso, pá ordenado indica ordem. X, y. Vamos agora, pessoal, para o exercício 11.22, que diz assim: localize os pontos a seguir no plano cartesiano. Nós temos o ponto A, B, C, D. Então, vamos primeiramente desenhar o plano cartesiano. Opa, pessoal, comecei muito de cima, não foi? Então, deixa eu apagar aqui. Opa, pronto, apagamos. Então, vamos lá. Eu não tenho uma boa coordenação motora, mas está aí. Faz de conta que são retas, tá bom, pessoal? Certo? Então, eu vou colocar aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Ele é crescente para cima e o X é crescente para a direita. Tá certo? Então, o ponto 1,1 e 2. Então, o interessante é você pegar todos os valores, né? Olhar todos os valores de X. 1,1. Né? Isso aqui eu tenho que dividir, que vai dar 0,6. Aqui é raiz de 2, que já é 1,4. E 3. Então, percebe que os valores estão compreendidos, né, até o 3. Então, eu vou fazer aqui meu gráfico. Ó. Vamos colocar logo o primeiro valor, 1,1. Então, eu vou colocar até 3. Ó. 1, 2, 3. Então, aqui é 1, 2, 3. O encontro, né, onde as retas se cruzam, aqui nós temos a origem que é indicada pelo 0. Tá certo? Esse pontinho aqui, ó. Aí, gente, vamos localizar o ponto A, 1,1 e 2, né? Não, gente. É 1 e 1 meio, né? 1 de x para meio, 1 meio. Então, o ponto A é exatamente isso, né? É isso. O ponto A é 1 e o outro, e o y, é 1 sobre 2, ó. X e y. O que é que eu vou fazer? Então, eu já sei que eu vou partir de 1 de x para 1 sobre 2 de y. Eu vou pegar o 1 e vou dividir por 2. Coloco um 0 e um 0 e uma vírgula. 5, né? 5 vezes 2, 10. Menos 10, nada. Então A, né, vai ser igual a 1 e o outro ponto vai ser quem? 0,5. Então, vou graduar aqui, ó, procurando deixar os espaços do mesmo tamanho. 1, 2, 3. Então, aqui é 1, 2, 3. O que é 0,5? 0,5 é a metade de 1. Não é isso? A metade de 1. Então, é aqui, ó. Isso aqui é 0,5. Então, vamos ligar do 1 de x para o 0,5. Então, o ponto é aqui. Então, aqui eu tenho o ponto A. Tá certo? Não tá bonito não, pessoal, ok? Estou um pouco sem coordenação aqui nesse aparelho, aqui nessa mesa. Mas vamos à letra B. Eu acho que vocês estão entendendo. O que vale é entender.
O ponto B, ó. Ponto B nós temos 3/5 e menos 2. O que é que eu vou fazer? 3/5. Vou pegar, para eu saber a localização exata, vou dividir 3 por 5. Coloco um 0 e uma vírgula. 30 dividido para 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Menos 30, nada. Então, o ponto B, pessoal, é a mesma coisa que 0,6, eu estou colocando aqui um ponto e vírgula, só para ficar melhor de vocês entenderem, 0,6 e menos 2. Onde é que fica 0,6? Pessoal, é um pouquinho depois da metade. Mais ou menos aqui. Né? E menos 2, então menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Então aqui, ó. Aqui será a localização do ponto B. É interessante fazer isso com a régua, pessoal. É porque aqui o negócio não tem essa ferramenta aqui no aplicativo, tá certo? Vamos para o ponto C. O ponto C é raiz de 2 e 4. Quem é raiz de 2? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, vai ser 1,4 e 4. Vamos localizar aqui esse ponto. Onde é 1,4? É antes da metade um pouquinho. Antes da metade. Antes da metade está 1,4. Né? Aí nós vamos ligar. Nós vamos ligar para o 4. Vê se eu consigo apagar isso aqui, pessoal. Não estou conseguindo. Mas está valendo, né, pessoal? Vocês estão entendendo aí. 1,4 e 4. 4 de Y, não é isso? Não, 1,4 e 4. Tá certo aqui, ponto C. Então, o 4 é aqui em cima. Então, procure fazer a graduação. Então, subir. Ó, não estou conseguindo fazer retinho, mas o ponto C fica aqui, ó. Agora, o último ponto é o ponto D, que é 3 e raiz de 3. Quem é a raiz de 3? 1,7. Onde é 1,7? Depois da metade, né? Então, vamos notar aqui. 1,7. É legal vocês façam com a régua bem graduadinho aí, porque tem os milímetros. E aqui, pessoal, estou fazendo a olho nu. Então, tá aqui o ponto D, ó. Eu vou do 3 para a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Então, vamos lá. 3 para 1,7. Então, tá aqui o ponto D. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula aqui, tá certo? Faça a correção aí, tá bom? E é o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês façam outro exercício, ó. Fique em casa, tá bom? Um abraço a todos.